Ora, muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui connosco neste Fight Talk sobre energia, nomeadamente sobre um tema da ordem do dia, que é esta, enfim, não lhe chamemos manipulação de preços, mas algum controlo dos custos da energia comum à Península Ibérica, Portugal e Espanha, e que obteve o acordo da União Europeia para esta forma de controle, chamemos assim. E como isto de facto é relativamente intrigante, como é que se consegue ter algum sucesso neste mexer com o mercado? Nós convidámos para hoje duas pessoas que já desempenharam cargos governativos com alguma excelência. Luís Mira Amaral enfim, é uma figura incontornável quando se falamos de energia em Portugal, é uma pessoa de inteligência superior, talvez um dos melhores ministros que nós tivemos em Portugal na área da economia, e é uma pessoa desapaixonada e não foge de uma boa polémica para mostrar a sua opinião e a sua verdade sobre os determinados temas da energia. Artur Trindade foi o secretário de Estado da Energia em 2012 a 2015, não estou em erro, 2015, e com ele também se fizeram algumas grandes reformas na área de energia. É um quadro superior da ERSE e, portanto, está bastante habilitado a explicar-nos em que é que consiste e também a sua opinião abalizada sobre enfim, esta fórmula de capear os preços de eletricidade. Hoje esta sessão é uma sessão aberta a todos, para além dos associados do FAI. O FAI é uma associação que foi constituída em 1979 como Fórum dos Gestores Públicos e desde então tem promovido o debate e a representatividade dos gestores em Portugal, contando com perto de 400 associados. Temos connosco os administradores das maiores empresas portuguesas, e se contarmos os 12 dos CEOs, 12 dos 15 CEOs do PSI 20 são também nossos associados, e com este género de programas também já almoços e jantares de networking e de partilha de experiências, estudos de casos, vários barómetros, estudos. Nós queremos aproximar os gestores em Portugal para juntos enfrentarmos os vários desafios da gestão em Portugal, cada vez mais em termos de disrupção, ou por questões sanitárias, digitais, ou recentemente por questões de guerra ou de logística. Portanto, sem mais um momento, eu iria passar a palavra ao Artur. Nós aqui, como forma, pedi para o Artur nos dar uma descrição do que é que consiste esta fórmula mágica de, pelo menos aqui na jangada de pedra, que é a União Europeia da Península Ibérica, conseguimos ter uma energia elétrica mais controlada. E depois passaria ao Luís Mira Amaral para comentar um pouco a sua opinião sobre este tema, se poderia resultar, se não poderia resultar em termos da qualidade desta fórmula, e depois uma segunda breve ronda aos dois para, enfim, completarem os comentários, e para depois para umas perguntas e respostas convosco, satisfazendo a vossa curiosidade e o vosso interesse, e depois fecharíamos, se tudo possível, por volta das 10h15, atingindo os 60 minutos de gravação, porque depois mesmo a nível online será mais difícil e custoso ultrapassar a hora, dizem os técnicos do digital. Portanto, sem mais demoras, eu passaria ao Artur a bola e o palco. Artur, por favor, explica-nos como é que isto como é que a União Europeia, tão zelosa das regras do mercado, admitiu digamos, não diria manipulação, mas algo de controle de preços ou alguma coisa parecida com isso, e já explicasse o que é que consistia e se isto é bom para os consumidores basicamente grossistas, fora do mercado regulado, e se isto tem pernas para andar. Artur, por favor. Obrigado, Paulo. Boa noite, Luís Mira Amaral. Boa noite a todos os participantes neste Fight Talks. Com muito gosto estou aqui a tentar partilhar algum conhecimento que tenho sobre a questão da formação dos preços no mercado de energia. Aliás, minha presença aqui não tem nada a ver com a ERSE. Estou aqui porque tenho conhecimento não só enquanto Secretário de Estado, mas enquanto Presidente da empresa que é objeto desta intervenção, que é o OMIEC, o Operador do Mercado Ibérico de Energia, que é sediado em Madrid e que é a empresa que eu presidi durante uma série de anos. Ora bem,
Respondendo à tua questão, como é que a União Europeia autoriza isto? Bem, a verdade é que ainda não autorizou, isto ainda não entrou em vigor, não é? Portanto, isto ainda não começou a funcionar porque não entrou em vigor. E essa é uma primeira clarificação que se pode desde logo fazer. Se vocês repararem, aquilo que aconteceu foi uma negociação no âmbito da União Europeia com vista a pedir autorização para publicar desde logo as regras que irão vigorar, mas que elas não podem entrar em vigor sem a Comissão Europeia dar autorização, porque isto entra nas matérias de auxílios de Estado, dentro de uma parte particular que tem a ver com o funcionamento dos mercados de energia e que tem que ser autorizado previamente, não é? Sob pena de se ter que devolver o dinheiro dos auxílios de Estado. É parecido com os COMEC, nessa parte, não é? Portanto, autorizou que se publicassem as regras, mas não autorizou ainda que elas produzissem efeitos. Está por dias, porque isto foi publicado no dia 14 de maio no Diário da República em Portugal e em Espanha, e está, digamos, à espera, foi um sábado, está à espera dessa luz verde da União Europeia, que vai acontecer, obviamente, porque quando a União Europeia dá luz verde para a publicação do grosso, digamos assim, das regras, já está alinhada, digamos assim, com os principais pressupostos. Portanto, essa era a primeira questão. Portanto, isto aqui ainda não está a produzir efeitos, porque não entrou em vigor. Não é? Depois, eu já irei explicar como é que funciona. Eu estou aqui numa perspectiva bastante agnóstica em relação a esta intervenção. Não é? Não estou aqui numa perspectiva crítica, mas também não estou aqui numa perspectiva elogiosa disto. O meu contributo aqui é mais um contributo de tentar explicar o que é que foi feito, não é? O que é que se está a passar, não é? Para depois podermos debater as eventuais consequências. Portanto, o que está a passar é que os mercados de energia funcionam, desde logo, separando duas áreas. A área dos comercializadores e do retalho, que é aquela que vende energia aos consumidores domésticos, vende energia às nossas casas, é a energia que já está à saída da rede. E depois há o mercado chamado grossista, que é um mercado onde estes comercializadores, ou os muito grandes clientes, mas é raro, mas os comercializadores vão comprar essa energia e se vão aprovisionar dessa energia. Portanto, isto é assim que funciona, digamos assim, o mercado de energia, tirando as redes, que estão no meio, separa-se logo em duas grandes áreas, se quiserem. A área do retalho, que também onde há alguma concorrência, onde pode haver eficiência e inovação, mas corresponde mais ou menos a 10% da cadeia de valor do custo de energia, e depois a área da geração, que é transacionada como se fosse um mercado grossista, com exceção muito importante daquilo que nós chamamos o autoconsumo. Ela tem que passar pelas redes antes de chegar aos nossos pontos de consumo e, portanto, ela é transacionada num mercado que se chama o mercado grossista, que funciona, se quisermos, antes das redes. E antes de haver redes, antes de haver perdas nas redes, antes de haver tudo isso, não é? E, portanto, esse mercado grossista tem uma parte, tem várias componentes. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nem todo o mercado grossista é organizado. Existe um mercado organizado, ou mercados organizados, onde se encontram os que fazem ofertas de compra e os que fazem oferta de vendas, mas também é possível fazer uma oferta de compra e uma venda bilateral. Ou seja, eu, como utilizador, arranjar um contrato com uma central e fazer um contrato bilateral, inclusive físico. Não é? Não tenho necessariamente de ir àquilo que se chama a pool, ou à bolsa, ou às bolsas de energia. Não é? Mas falando agora dos mercados organizados, que é onde isto se passa, nos mercados organizados as pessoas pensam, bem, existe um mercado organizado, que é o mercado tal OMIE, tal empresa que eu presidi durante 4 anos, o OMIE e tal. Bem, não é bem assim. Os mercados de energia, a energia transaciona-se de várias formas na relação entre a energia e o tempo. Existem, se quisermos, se nós formos uns comercializadores e precisarmos comprar energia para vender aos nossos clientes, digamos, a parte mais importante é desde logo os mercados a prazo. Nós devemos comprar produtos que se vendem standardizados a prazo para 3 meses, para 1 mês, para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos. Não é? E nesses mercados a prazo existem mercados como é o OMIP, como é a EX,
e como é a BME também sediada em Madrid, estão todos disponíveis a todos os comercializadores, e esses produtos são transacionados naquilo que se chama a negociação em contínuo, como a Bolsa de Lisboa, das ações. E, portanto, esses produtos compram-se e vendem várias vezes durante o dia, e são esses produtos standardizados. E também é possível fazer transações bilaterais a prazo e registrá-las nesses mercados, são as chamadas OTCs, over the counter. E, portanto, são também produtos de prazo que os comercializadores e os produtores negociam nesses mercados. Portanto, é o primeiro mercado em termos de horizonte temporal. É um mercado a prazo que vai desde 2 dias, se quisermos, até 10 anos. Já temos produtos a 10 anos, nesses mercados organizados a prazo. Depois temos, então, o mercado diário. O mercado diário, que é um mercado mais famoso, em que todos falam sempre, tem uma fixação com o mercado diário, e que não é sequer o mais importante, ou que não deveria ser sequer o mais importante, mas é um mercado relevante, porque transaciona-se a energia para o dia seguinte. Todos os dias no mercado diário se fazem leilões, se quisermos, para as 24 horas do dia seguinte, onde se encontram as ofertas de compras e vendas para as 24 horas do dia seguinte. Não é um mercado de negociação em contínuo, como é, por exemplo, o mercado a prazo. É um mercado de negociação, digamos, por leilão, para hora a hora, para as 24 horas do dia seguinte. E funciona com um regime que aquilo que os engenheiros do setor chamam marginalista, mas que os economistas nunca chamam marginalista, que no fundo é o resultado do sistema de clearing, ou sistema de pagamentos. É um sistema de clearing que é o pay as clear, ao contrário de outros que existem noutros modelos, que é o pay as bid. Isto é feito com pay as clear. Eu pessoalmente digo que pay as bid e pay as clear vai dar exatamente a mesma coisa, mas então este é pay as clear, ou seja, encontra-se um preço com uma determinada hora, entre a oferta e a procura, esse preço funciona e esse preço, a oferta recebe todo ao mesmo preço e a procura paga todo ao mesmo preço para os megawatts-hora transacionados para essa hora. Para a hora seguinte já é diferente. Depois deste mercado, ainda há um terceiro, que é o mercado intradiário contínuo, que também é europeu, como este outro é europeu, ou seja, o algoritmo de um é o Eufémia e o SEDAC, e o outro é o SEDIAC, que é o Single Day Ahead, Single Intraday Ahead Coupling, não é? Portanto, que faz o coupling do mercado intradiário em contínuo com a Europa toda, dependente, obviamente, da disponibilidade de interconexão física, e este já não é pay as clear, é em contínuo, ou seja, eu lanço uma oferta de venda, por exemplo, e se alguém na Europa que não esteja condicionado com uma interligação a agarrar, ela casa naquele instante e esse preço só é válido para o comprador e para o vendedor, que são anónimos, que não se conhecem, mas casam nessa oferta. É um mercado, é o chamado mercado em contínuo. Mais uma vez, como as bolsas, há anonimato das contrapartes, há um central clearing, mas não é como não é um leilão, é uma negociação em contínuo, o preço é apenas aquele preço que casou naquele segundo a oferta e a procura. Portanto, funciona assim esta terceira vertente do mercado. Já vou na terceira. E depois ainda há uma quarta, que é os famosos mercados geridos pelo TSO, pelo operador do sistema e da rede de transporte, que no nosso caso em Portugal é a REN, que é os mercados de serviço-sistema, ou os mercados de balanço, que funcionam já só dentro da hora, e que se diz que daqui a uns tempos vão funcionar só dentro do quarto de hora. Portanto, esquecemos que o mercado intradiário contínuo é para negociações dentro do dia, dessas 24 horas, não é? Até chegar ao limite de uma hora. Portanto, entre a hora 24 e a hora, digamos, que eu vou consumir, portanto, eu posso reajustar as minhas posições que negociei no mercado contínuo, seja de compra, seja como venda. Porque é importante dizer que quando se vende alguma coisa para o dia seguinte, amanhã, eu tenho que prever a minha injeção, eu tenho que prever o meu consumo. E depois, por motivos vários, designadamente quando se trata de energias renováveis, ou quando não despacháveis, que dependem de fatores exógenos, ou, por exemplo, quando se trata dos consumidores, porque, que é o lado de quem compra, pode haver um consumo maior ou menor, porque houve mais calor ou menos calor, ou porque houve uma variação qualquer do comportamento da procura, em que nos obriga a reajustar as nossas posições até ao limite da hora em que vamos conseguir negociar. Portanto, aquilo que é negociado no mercado intradiário, no mercado diário, não é necessariamente aquilo que depois vai ser o preço final, porque para esse comercializador, porque depois
tem que ajustar dentro do dia no mercado contínuo. Portanto, isto pode parecer complexo, e na verdade tem alguma complexidade, porque a eletricidade não é como outras commodities, tem esta realidade, porque é um serviço, não é só um bem, é um serviço, esgota-se a partir do momento em que se consome, e portanto tem estas características muito próprias. Obviamente que, e avançando, isto depois há um preço, e este preço vai nos afetar como? Bem, um misto disto tudo. O preço que nós pagamos ao nosso comercializador tem um misto destes 4 efeitos. Tem uma parte que foi negociada por ele em termos de mercados a prazo, tem outra parte que é do mercado diário, outra parte que é os ajustes do intradiário e outra parte que é alguns desvios de serviço de sistema. E que ele internaliza todas estas estratégias de aprovisionamento e nos reflete naquilo que nos vende um preço, e este preço não tem que estar a fibrilar hora a hora, porque nós podemos escolher depois as nossas estratégias de pricing, quer enquanto compradores, quer enquanto vendedores. Portanto, a maior parte dos consumidores em Portugal tem preços que mudam uma vez por ano. Às vezes 2 vezes por ano, mas a maior parte muda os preços, negocia os preços, olha para os preços uma vez por ano. E é também verdade, na generalidade dos casos, com o mercado regulado, o CUR. Portanto, neste caso, o CUR não difere muito do mercado não regulado. Portanto, não há uma preferência pelos consumidores portugueses em ter preços a fibrilar hora a hora, ou semana a semana, ou mês a mês. Não, normalmente isso muda uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano, e já está. Portanto, é assim que as pessoas transacionam energia, é assim que a energia chega com um determinado preço à casa das pessoas. Obviamente, no meio desta situação que é a formação de preços, a parte importante qualquer da formação da curva da oferta é aquilo que é o custo marginal, a formação do custo marginal. E o custo marginal, como o próprio nome indica, é o custo da última unidade produzida. Isto é verdade para o mercado a que certas pessoas chamam marginalista, mas é verdade também para o mercado que seja um mercado em contínuo. Não é marginalista na lógica do pay as clear, mas é todos os mercados. Quer dizer, basta estudar um bocadinho a economia que olhamos para uma coisa que se chama custo marginal, utilidade marginal, que afeta a procura, e o custo marginal afeta a formação da curva da oferta. E, portanto, elas interseccionam-se e dão o preço e as quantidades de equilíbrio em qualquer mercado. Portanto, isto é uma coisa básica. Ora, o custo marginal neste mercado tem estado a funcionar, tem estado a ser dado pela tecnologia que nós chamamos a tecnologia marginal, ou seja, a tecnologia que influencia a última unidade de entrada na generalidade dos casos. Quer direta, quer indiretamente, que é o gás natural, neste momento. O gás natural, o ciclo combinado de gás natural é a tecnologia marginal utilizada em termos de planeamento. Depois posso explicar o que isto é, mas não vou explicar já, senão não temos tempo. Ora, isso significa que quando os preços do gás natural dispararam muito, associados também ao custo, digamos, da molécula de gás natural, e numa primeira fase associada à subida do custo de CO2, que também afeta este custo marginal de produção de megawatt-hora elétrico. Os preços começam a subir, o mercado vê a sua curva de oferta alterar-se por haver uma alteração do custo marginal, independentemente do sistema de clearing, contrariamente ao que se diz aí, independentemente do sistema de clearing, isto aconteceria sempre. E ao termos esta situação, estávamos a ter uma subida óbvia dos preços, não é? Mas não estávamos a ter um reflexo muito preocupante nos preços em Portugal. E porquê? Por 2 razões. Primeiro, porque os preços em Portugal, contrariamente a uma situação muito peculiar que acontece em Espanha, que é o único país do mundo onde há uma ligação do mercado grossista à tarifa que os consumidores domésticos pagam, é o único país do mundo onde isso acontece, que é uma aberração, não acontece em mais lado nenhum. Estas variações e estes picos de preços estão produzidos pelo hedging que foi feito nos mercados a prazo. E, portanto, não se transformam, não passam para os clientes no dia seguinte. Portanto, passarão, se continuar a persistir o problema, passados uns meses, ou 6 meses, ou 1 ano, isso depois passa. E, portanto, este problema não se fez sentir, obviamente, nas faturas, por essa razão, em Portugal. Em Espanha começou logo a fazer-se sentir. E em Portugal há uma outra situação, que é o facto de nós termos ainda muitas feed-in tariffs, e que obviamente têm um preço fixo, e quando aumentam os preços, isto é outra explicação mais técnica que eu vou explicar à frente, quando aumentam os preços no mercado grossista, diminui o sobrecusto das feed-in tariffs, que neste momento é negativo, ou seja, neste momento as feed-in tariffs estão a subsidiar o sistema, e
e grandemente a subsidiar o sistema, e temos tarifas de acesso a tender para o negativo, não é? Com descidas de 95% e até superiores. Portanto, esse efeito, que é percebido e é recebido pelo sistema português, também já não existe no governo espanhol, porque o governo espanhol alterou aquilo que uma coisa que é o feed-in premium, que é o pior dos dois mundos, pior não pode haver, estamos a pagar um subsídio e nem sequer estabilizamos uma parte do custo. Portanto, é aquilo que eu chamo o lose-lose total, não é? E, portanto, os espanhóis ficaram com este problema a cair-lhes em cima e com uma urgência tremenda, porque foi o país da Europa onde os preços mais aumentaram. E Portugal foi os países da Europa onde os preços menos aumentaram. Ou seja, quando eu digo os preços, digo o preço retalhista em função da subida dos custos de produção. E, portanto, isto começou a sangrar muito o problema político em Espanha e houve que fazer uma intervenção. Qual é a intervenção? O que é que se está aqui a fazer? Nós não estamos, e por isso é que a União Europeia está a caminho de aceitar isto, o que se está a fazer não é colocar um cap no preço. O que se está a fazer, basta ler as fórmulas que estão no decreto-lei para perceber isso, o que se está a fazer é apagar um subsídio às centrais a gás e às centrais a carvão e a dizer-lhes que é fortemente recomendado que eles incorporem esse subsídio no bid ou na oferta que vão fazer no mercado. Okay? E depois até se diz mais abaixo, lá na parte espanhola, e se não fizerem levam uma multa do regulador. O regulador depois vai inspecioná-los e vai-lhes dar uma multa. Portanto, o que se trata aqui não é um cap, é um subsídio. Como é que ele calcula esse subsídio? Aos tais valores dos 40, 50 euros por megawatt-hora térmico, ou seja, megawatt-hora de gás natural, não é megawatt-hora elétrico, que é estabelecido como o valor desejável do custo do gás. Começa em 40, depois vai para 50. Vamos usar 50 para simplificar, digamos, a explicação. Portanto, estabelece o valor de referência dos 50 euros por megawatt-hora de custo de aquisição de gás, compara-se o custo do gás, do mercado do gás, que é o NIBGás, do dia anterior, e olha-se para esse preço, verifica-se quanto é que é a diferença de preço. Imaginemos, o gás está a 90 euros no NIBGás. Ora bem, utiliza-se os 50, que é o linear, subtrai-se os 50 aos 90, dá 40 euros por megawatt-hora, depois aplica-se uma forma que basicamente é multiplicar este valor por 2, isto dá 80 euros por megawatt-hora, subsídio. Esses 80 euros por megawatt-hora vão ser recebidos por quem? Por todas as centrais a gás natural, ciclo combinado, pelos cogeradores que estejam a ir a mercado e pelas centrais a carvão, já não há em Portugal, mas há em Espanha. Portanto, recebem esse cheque só para essa hora. Isto é feito para as 24 horas do dia seguinte. Portanto, pode haver um dia em que este cheque atua em, imagine, 17 horas e nas outras 7 horas não atua. Não é? E pode ser interpoladamente. Portanto, isto é calculado à hora, olhando para esse referencial. E, portanto, esses produtores vão receber, sabem, são informados que vão receber esse valor e, portanto, têm que fazer uma oferta incorporando, digamos assim, esse valor na oferta. E, obviamente, que vão incorporar. Portanto, aqueles que ofertaram, imaginem, se o gás estava a 90 euros multiplicar por 2, estou a simplificar, que é o rendimento de uma central de ciclo combinado, mais ou menos 50%, estou a simplificar, não é? Pois há várias nuances, mas para o que está aqui em causa não interessa muito. Portanto, multiplicar por 2 dá 180 euros o megawatt-hora, não é? Mais o custo do CO2, mais ou menos 40 euros, dá 220 euros o megawatt-hora. Então ele recebe um cheque de 80, neste exemplo, não é? E este cheque de 80 euros por cada megawatt-hora elétrico, corresponde a um cheque, se quisermos, de 40 por cada megawatt térmico de gás natural. Portanto, cada megawatt-hora elétrico que ele estava a ofertar recebe esse valor, não é? Esse valor dos 80 euros. Portanto, teoricamente, ele tem que ofertar por quanto? Bem, por 220 menos 80, dá 140.
Portanto, o preço nessa hora, se ele incorporar este cheque, é o cheque térmico, não é? O cheque térmico vai para uma unidade a carvão, vai para uma unidade a gás e recebem este valor. E, portanto, têm que o incorporar depois na oferta. Portanto, a oferta tem que ser incorporada com base neste valor. Depois tem alguns desafios técnicos, mas é assim que funciona. E, portanto, o preço baixou logo neste valor. Neste caso, neste exemplo, 80 euros. Portanto, atua como um cap, tem um efeito de um cap, mas não é um cap, é um subsídio. É um subsídio a quem? Às centrais térmicas que o recebem. Ciclo combinado de gás natural e carvão. Quem é que paga? Bem, paga toda a procura que vai a mercado nessa hora. Imagine, isto foi para a hora 18 do dia da manhã, toda a procura que vai à hora 18 do dia da manhã, quando for pagar os 140 euros que resultam desta cassação, já não paga 140 euros. Vai pagar 140 euros, mais o somatório de todos os cheques que foram entregues, a dividir pelo somatório de toda a procura que lá vai, àquela hora, levantar energia. Imaginem, isto dá 20 e tal euros, 25 euros por megawatt-hora. Quanto é que vai pagar o comercializador, que lá for comprar, vai pagar 140 mais 25, vai pagar 165 euros por megawatt-hora. Quanto é que vai receber os produtores? Bem, os produtores que não recebem cheque, recebem 140. Os produtores que recebem cheque, recebem 140 mais 80, recebem 220. Pronto, isto contas assim feitas de cabeça, de forma intuitiva, para ver se vos consigo explicar como é que isto funciona. E agora é preciso que estas contas depois batam todas certas, não é? Porque depois há aqui muitas nuances, que é como é que se divide o cheque dos recebedores pelos pagadores. A conta está feita, neste momento, para ser ibérica, ou seja, toda a procura que lá vai, não é pagante. E todos os geradores da Ibéria que estavam nestas condições de ir ao mercado são recebedores e recebem. Não é? Pronto. Isto tem um problema, desde logo, tem vários. Não é? Um deles é que a interligação com a França vai beneficiar também deste cheque, porque os franceses, quando comprarem, já não vão comprar a 220, vão comprar a 140. E, obviamente, se estivessem a exportar, passam a importar, ou então, se estiverem a importar, passam a importar ainda mais. E vão beneficiar de um cheque que está a ser pago por quem? Pelos consumidores ibéricos, pela procura ibérica. Porque a União Europeia não deixa estancar, digamos, a exportação. Não estancando a exportação, vai exportar o subsídio. Tem este problema, que é uma situação que foi muito discutida inicialmente e que está a ser muito criticada em Espanha, que é a exportação desse subsídio para França, para Andorra e para Marrocos. Já para não falar por Portugal, mas Portugal também é parte da solução. O grau de sangramento desta exportação do subsídio pode ter impacto no virtuosismo do mecanismo. Porque se nós exportarmos muito, ora, quem exporta, as pessoas intuitivamente não percebem isto, mas é mesmo assim, todos os economistas explicam já desde o teorema de Escher-Ohlin. A área exportadora, quando está a exportar, está a aumentar o seu preço interno, o seu preço doméstico, vis-à-vis uma situação de autarcia. Ou seja, quando exporta, aumenta o preço interno. E, portanto, quando exportamos mais para a França, o efeito disso é aumentar o preço interno. Não é? E porque estamos a exportar o subsídio. O efeito de França, quanto maior for a interligação, neste caso, pior é para este mecanismo. Porque mais subsídio vai exportar. E isto tem depois, na prática, isto é que vai determinar se este efeito passa a ser um efeito, digamos, muito importante, ou passa a ser um efeito apenas residual, ou, em algum caso, ainda pode ficar pior do que inicialmente estava se não houvesse nada. Não é? Porque, ao estarmos a mexer com a oferta e com a procura, com zonas, porque quando eu digo França, não é França. França é o resto da Europa. Passa por lá, fisicamente, mas, digamos, depois aí o engenheiro Amaral vai explicar as leis de Kirchhoff. Portanto, isso aí até pode ir parar a Moscovo, não é? Esse eletrão, porque ele é quase à velocidade da luz, vai parar onde quer que seja, não é? Isto não é assim. A eletricidade não é como o gás natural, não é como os fluidos, não é como os oleodutos, não é? Tem essas leis da física, vai pelo caminho da menor impedância, não é? Portanto,
e uma velocidade muito rápida. E, portanto, agora, esses efeitos ainda são desconhecidos depois na prática, porque isto ainda não foi ensaiado, o mecanismo não está a funcionar. Depois, há a questão das exceções, não é? Porque está lá previsto na legislação agora que saiu, que ainda não produziu efeito, pelo menos que eu saiba, só se foi durante o dia de hoje que eu estive ocupado e não tive a prestar atenção às notícias. Mas, portanto, se as exceções são muito importantes, porque diz assim, a legislação diz assim, e bem, na minha opinião, e bem. Quem não está sujeito aos mercados de volatilidade diária, digamos, produtos diários, quem fez contratos a prazo, quem fez contratos bilaterais, quem tem um preço fixo já negociado, não tem que ser afetado por isto, não tem que ir lá pagar os tais 25 euros do meu exemplo. Portanto, não contribui para isto. Porquê? Porque também não estava a ser prejudicado pela volatilidade. Não é? Se eu tenho um contrato a prazo feito há 2 anos e que me está a produzir efeitos, eu não tenho nada a ver com esta volatilidade. Eu tenho o meu preço garantido e estabilizado. Se eu fiz um contrato bilateral fixo com uma contraparte qualquer, acordámos num preço, o preço é entre nós, quer lá saber o que é que se passa no mercado, e no gás, e na Rússia, e não sei o quê. Portanto, eu tenho um preço fixo, não sou afetado. E, portanto, esses que não são afetados não têm que contribuir. Pronto. Causa logo uma situação que é, se esses não contribuem, é menos procurar contribuir. Se é menos procurar contribuir, os que lá estão têm que pagar na mesma. Qual é o efeito líquido disso? Não sabemos porque ainda não o pusemos a funcionar. Mas é bom saber que pelo menos aqueles que já tinham uma situação protegida de volatilidade não vão ser afetados negativamente pela volatilidade. Esse, se quiserem, é o maior elogio que eu posso fazer a esta medida, porque é de elementar bom senso, de não violar essas relações contratuais estabelecidas livremente entre as partes e que não tem... Mas está lá escrito que é só contratos feitos até o dia 26 de abril. Portanto, quem foi fazer isto depois do dia 26 de abril e contratou depois de 26 de abril já não está livre de ter este ónus e de ter este pagamento. Estão a ver? Portanto, mas pronto, para mim, devia ser todos os que não estão sujeitos à volatilidade. Mas já não é mau estar lá até o dia 26 de abril. Portanto, tem essa virtude. E este é o meu contributo aqui para a nossa discussão e na tentativa que tenham percebido mais ou menos como é que funciona, e aqui estarei se puder acrescentar mais alguma coisa. Obrigado, Artur. Foi excelente, pelo menos dar aqui umas luzes como é que funciona o mercado e pela tua experiência no OMIP, que eu peço perdão, esqueci-me de referir. Passaria a palavra ao Luís Mira Amaral. Sei que teve reunião hoje do Conselho Estratégico da Energia da CIP, do qual é presidente. Também devem ter debatido este assunto, com certeza, está na ordem do dia. Se puder dar esses contributos, também o seu comentário sobre este mecanismo, e estamos aqui para ouvir a sua opinião. Luís, por favor. Está sem som. Isto é... já está. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Bom, eu vou tentar explicar o filme como vejo, e eu tive hoje, presido ao Conselho de Energia da CIP, pedi a alguns colegas qualificados e ao Presidente da Associação dos Comercializadores que lá fosse para tentar clarificar o que aqui está. E confesso que eu próprio fiquei eu e todos os presentes ficámos com muitas dúvidas, não sabemos como é que isso vai pagar, quem vai pagar, e acho que este decreto-lei é espantoso como é que se faz um decreto-lei destes sem ter preto no branco, como é que isto vai funcionar. Mas primeiro, permitam-me que leia aqui um texto que eu escrevi ao 21 de abril de 2008, numa conferência sobre energia organizada por Ordem dos Engenheiros, CIP, AEP e AEP, que eu previ em 2008 o filme que temos neste momento dramático na Europa sobre o sistema elétrico, aliás, criado pelos alemães e depois que a União Europeia e a Comissão Europeia embarcou. Dizia eu, no que toca às renováveis, a sua volatilidade e intermitência não permitem, infelizmente, que elas se configurem como única alternativa às fontes de energia fóssil, que satisfazem a base do diagrama de carga das grandes economias industrializadas. O caso da Alemanha é paradigmático, pois tem-se empenhado nas renováveis e na conservação de energia, mas, se quiser reduzir a dependência do carvão e, portanto, minimizar o CO2, terá que aumentar a importação de gás natural, agravando a dependência da Rússia. Se quiser fugir à dependência da Rússia no gás natural, então tem de aceitar mais carvão e mais CO2.
se quisesse oprimir a via nuclear, coisa que quiseram fazer, aumentará a importância do carvão. Neste momento são 25% da produção de energia elétrica na Alemanha, e do gás natural, ou seja, mais CO2 e mais dependência da Rússia. Onde é que eu quero concluir? É que quem tivesse experiência de redes elétricas como eu, como engenheiro da EDP, e depois até como professor de produção e transporte de eletricidade no IST, eu percebia, como aliás outros colegas meus perceberam, que estes sistemas elétricos com renováveis iam precisar do gás natural como pão para a boca para fechar o equilíbrio entre a oferta e a procura em várias horas, e portanto o gás natural ia desempenhar aqui um papel fundamental. É por isso, aliás, que a Associação dos Reguladores Europeus, a ACER, já tinha num estudo mostrado, chamado a atenção, que havia uma grande correlação entre os preços de energia elétrica e os preços do gás natural nestes sistemas, porque justamente as centrais de gás natural apareciam como central marginal a fechar o equilíbrio entre a oferta e a procura, e, portanto, esta correlação existia. Só que quando os preços do gás natural eram baixos, ninguém se preocupou com isto. Quando os preços do gás natural, na sequência da retoma pós-Covid, começaram a disparar, aqui de lei, é que as pessoas se vieram a preocupar com esta matéria. E, de facto, a Alemanha gastou 550 mil milhões de euros em eólicas e fotovoltaicas em 20 anos e ficou totalmente dependente do gás natural e do carvão, e agora até vai evitar de fechar 3 centrais nucleares, as últimas que tinha, porque, de facto, verificou-se aquilo que eu dizia. E a Alemanha arrastou a Europa nesta matéria, e a Comissão Europeia, o Paulo perguntava como é que a Comissão Europeia aceita a proposta portuguesa e espanhola. Aceita porque está de calças na mão. A situação é de tal modo grave e as dores de cabeça são tantas que aceitava qualquer coisa, não ia fazer agora aqui obstáculos a uma proposta portuguesa e espanhola nesta matéria. Lembro que a Comissão Europeia, há um ano atrás, tinha a sua taxonomia financeira, queria proibir os investimentos no carvão, no gás natural e no nuclear. Depois não conseguiu proibir o nuclear porque os franceses se opuseram, não conseguiu proibir no gás natural porque os alemães se opuseram, mas a lógica era acabar com esse investimento. Isto não era uma transição energética, uma disrupção energética que a Comissão Europeia queria fazer. Acabar de um momento para o outro com os combustíveis, com as energias fósseis e entrar num novo mundo de um dia para o outro. As transições energéticas que se fizeram no mundo ao longo do tempo não foram assim, mas havia aqui um fundamentalismo de querer acabar com o passado e criar um futuro sem continuidade com o passado. E por isso a Comissão Europeia, que queria acabar com estas fontes de energia, recomenda agora no seu EU Repower que os países utilizem mais carvão e mais nuclear para evitar a dependência do gás e a dependência da Rússia. Portanto, a Comissão Europeia, isto hoje diz exatamente o contrário. Portanto, esta Comissão Europeia, a meu ver, está de calças na mão e a aceitar uma proposta desta. Aliás, o governo espanhol, junto com o governo francês, quis antes fazer outra coisa, que era acabar com o tal mercado marginalista e passar para o mercado pay as bid. Mas, como eu expliquei num artigo no Expresso, a história estava mal contada e não podia ficar por aí. Porque no mercado marginalista, se tiverem 3 centrais, e um exemplo muito simples que eu dei, e dei no Expresso, tenham 3 centrais que vão oferecer preços alinhados pelos seus custos variáveis de produção, uma por 50, outra por 100 e outra por 200 euros por megawatt-hora. E esta 200, normalmente será de gás natural, fecha o mercado e fixa o preço. As outras continuam a oferecer um preço a 50 ou 100, porque sabem que vão recorrer, como o doutor Clotilde aqui explicou, o preço último da central marginal, que forma o preço do mercado. Se mudarem para o pay as bid, aparentemente, a que ofereceu a 50 vai receber energia por 50 euros, a que ofereceu a 100 vai receber energia por 100 euros, o preço que ofereceu, e a 200 continua a receber por 200 euros. E, aparentemente, isto é mais simpático para o consumidor. Só que há um erro crasso neste raciocínio. É que a partir do momento que as regras do mercado mudem, o tipo que oferecia a 50 e o outro que oferecia a 100, alinhados pelos seus custos variáveis de produção, muda de comportamento e vai-se alinhar pelo custo da central marginal e vai oferecer um preço muito próximo dos 200 euros megawatt-hora da central marginal. Por isso é que os papers sobre a matéria mostram que a mudança do mercado marginalista para o pay as bid a prazo não tem benefício para os consumidores, porque há uma alteração do comportamento dos players. Eles alinham-se para o preço da central marginal e deixam de oferecer um preço alinhado com os seus custos variáveis de produção. E por isso,
Se quisessem implementar isto, a recomendação que eu dava era muito simples. Tinham que começar a fixar os preços por tecnologia, isto é, os governos que tinham que fixar os preços da oferta por tecnologia, não podiam deixar aos players a liberdade de fixar os preços da oferta de energia. Esta, aliás, lógica de oferecer preços por tecnologia já existiu nos despachos nacionais, antes destas lógicas de otimização económica, os despachos há uns anos, muitos anos atrás, funcionam na base de tecnologias, de preços padrão por tecnologia, e, portanto, que a tecnologia tinha um dado preço de referência e era esse preço que era oferecido no mercado. E, portanto, se quiserem mudar do mercado marginalista para o pay-as-bid, isso não chega, a meu ver, tinham que também começar a fixar os preços de tecnologia, não podiam deixar aos players, aos operadores, o livre fixação dos preços. Mas, portanto, para mim era óbvio que estes sistemas elétricos assentes nas renováveis iam, de facto, ter dependentes do gás natural como central de fecho e, portanto, o preço do gás natural é extremamente importante. E aqui eu tenho que chamar a atenção que aquilo que disse o doutor Trindade não é completamente exato em tudo, porque os consumidores têm muito alta tensão, não têm o efeito de buffer dos CIEGs e, portanto, esses estão diretamente expostos aos preços do mercado grossista e, portanto, esses não têm o efeito de buffer que tem a redução dos CIEGs nos outros níveis de tensão e, portanto, esses estão a sofrer dramaticamente com os preços da eletricidade alinhados com o preço do gás natural. E nós aqui, no sistema energético português, temos duas situações dramáticas. Temos aqueles que estão diretamente expostos ao gás natural, é o caso da cerâmica e do vidro, por exemplo, é o caso do subsetor dos acabamentos e tingimentos no têxtil, estão diretamente expostos ao gás natural. Não é esse tema que estamos a tratar hoje. Esse há outro sistema que o governo criou de incentivos a esses consumidores, mas os valores que pôs são muito pequenos face às alterações de fatura para o aumento do gás natural que eles sofreram. O que estamos a tratar hoje é da questão do gás natural. E como para a produção de energia elétrica. E eu não vale a pena discutir se é um subsídio ou se é um plafonamento. Para mim, isto é um plafonamento que é muito simples e é este. No fundo, aqueles produtores de centrais, que são as centrais de ciclo combinado a gás natural, que vão, obviamente, utilizar o gás natural como matéria-prima para produzir energia elétrica, se o gás natural o comprarem a 70, 80 euros megawatt-hora térmico no mercado, só podem internalizar no custo de produção os tais 40 e evoluir depois para os 50 euros megawatt-hora térmico de gás natural. Portanto, para mim é um plafonamento. É evidente que o que é que significa? Eles compram um preço no mercado muito superior àqueles que podem pôr depois no custo de produção de energia elétrica e, portanto, há aqui um diferencial que tem que ser pago. Isto é um déficit tarifário que é criado. O que acontece é que a Comissão Europeia não aceitou que se criasse um déficit tarifário, gerando dívidas tarifárias depois. Porquê? Porque, da minha leitura, nós ainda temos uma dívida tarifária que vem do passado, tínhamos concordado em acabá-la quando foi do programa da Claro, porque não acabámos, ainda temos quase cerca de 2 mil milhões de euros de dívida tarifária do passado, por excessos sobre custos das renováveis da altura, e, portanto, não temos uma boa performance na matéria e a Comissão Europeia, segundo apurei, não aceita que se venha a formar uma nova dívida tarifária. Portanto, exige que esta medida seja financiada imediatamente. Obviamente que a medida é a nível ibérico, porque o mercado que estamos a falar é o mercado ibérico. E, portanto, isto aplica-se sempre que a central marginal seja uma central a gás natural e que no fundo, plafonar depois o preço da eletricidade. E, de facto, como disse o Dr. Trindade, a forma diz que o rendimento termodinâmico são 55%. Isto, põe 50% para simplificar as coisas, significa que se nós tivermos plafonado o gás natural a 50 euros por megawatt-hora, com o rendimento termodinâmico de 50%, significa que o preço da eletricidade por via do gás natural será o dobro. Portanto, os 50 euros por megawatt-hora dará um preço de energia elétrica de 100 euros por megawatt-hora. Depois temos mais 20 ou 30 euros por megawatt-hora de custos de emissão do CO2. Portanto, significa que este plafonamento, a meu ver, do preço de gás natural, vai gerar um plafonamento correspondente no preço de energia elétrica à volta entre 120 e 130 euros por megawatt-hora. É muito elevado em relação ao que existe no passado, mas é bom em relação aos preços estratosféricos
que apareciam em algumas horas do dia. É evidente, como diz o doutor do Trindade, que as renováveis intermitentes que estão na produção de regime especial, então as eólicas de 98 MWh, permitem, nas horas em que funcionam, de facto, uma melhoria da fatura, porque nas horas em que funcionam o preço é mais baixo e, portanto, há aqui uma diminuição de custos, enquanto no passado houve um subcusto destas renováveis para os consumidores. Aqui tem uma vantagem. E a grande questão que se põe aqui é como é que isto é pago. De facto, o decreto-lei, a meu ver, não consegue esclarecer isto. O decreto-lei tem ainda uma coisa, para mim, mais preocupante, e eu leio o último artigo, diz o seguinte: o presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte da sua publicação e vigora a 31 de maio de 2023. A nossa perplexidade no Conselho de Energia da CIP foi esta hoje. O decreto-lei diz que entra imediatamente em vigor, mas nós sabemos que esta medida tem que ser aprovada pela Comissão Europeia. Portanto, em que é que ficamos? Isto já entrou em vigor? Não entrou? Como é? Porque parece que a Comissão Europeia, como todos concordam, tem que aprovar isto. Ora, como a Comissão Europeia não aprovou isto, a gente tem dúvidas como é que o artigo 15 diz que isto entra imediatamente em vigor. E os empresários hoje do Conselho de Energia se perguntavam claramente: nós já estamos sujeitos a isto, como é que vai ser? Já está em vigor, não está. E ninguém soube responder. Esta é uma confusão clara. Há outra questão, quem paga, que eu também não consigo perceber aqui no diploma, e de facto eu considero que parece que aquilo que devia pagar, segundo o espírito do decreto-lei, são aqueles consumidores que atualmente beneficiam da redução do preço. E, portanto, esse é que iriam pagar. Não serão todos os consumidores da rede elétrica. A questão que eu ponho do ponto de vista prático, não vai ser fácil separar entre os consumidores que beneficiam e os outros que não beneficiam. Como é que vai ser feita esta separação e este cálculo, claro, da matéria? Até porque a noção que temos neste momento, 50% do consumo poderá ser via as fontes renováveis em 98 MWh, que já estão a beneficiar do preço da PRE ser inferior a preços grossistas, e depois há todos aqueles que estão nos contratos fixos, como aqui já foi dito pela doutora Unidade, e esses não estão neste mecanismo. Mas o que nos parece é que os que estarão neste mecanismo estão sujeitos a estes preços anormais e que neste momento, com um plafonamento destes, beneficiarão da redução de preço, mas como é que isso vai ser feito na prática, tenho as maiores dúvidas, e as consultas que foram feitas pelo Conselho de Energia aos órgãos relevantes também não nos deram respostas. Aliás, houve uma história interessantíssima em Hamburgo, em Hannover, na delegação portuguesa governamental que lá foi feita, que lá foi à feira da Hannover. Parece que o Estado de Energia, questionado sobre esta matéria, irritou-se e não soube responder. Mostra a perplexidade que existe em quem fez ou quem vai aplicar o decreto-lei. Outra coisa interessante aqui para chamar a atenção é a questão das exportações para a França, ou, digamos, para o mercado europeu. Na primeira formulação, tentou-se, segundo ouvi dizer, que, no fundo, este mecanismo fosse só para o mercado interno, leia-se o mercado ibérico, do MIBEL, e que isso não passasse para exportações. Parece que isso a Comissão não aceitava, isso implicava fazer 2 leilões das ofertas de energia, uma para o mercado interno ibérico e outra para exportações, podia ter alguma complexidade operacional, e, portanto, o que vai acontecer, se eu bem percebi como é que isto vigora, é que se nós exportarmos energia para a França em períodos em que haja este plafonamento e, portanto, haja um déficit tarifário que tem que ser pago pelos consumidores, isto significa, no fundo, que nós estamos a subsidiar os consumidores franceses ou de outro país europeu. Como foi dito, a gente pode não saber exatamente para onde vai o leilão, mas parece-me óbvio que serão os consumidores ibéricos a subsidiar os consumidores europeus, aqueles que vão receber a energia exportada pelas interligações. Aqui, às vezes há males que estão por bem, como as interligações não são muito fortes ainda, não são muito robustas, se calhar há aqui uma restrição ativa que impede que este mecanismo de exportações funcione em grande, e, portanto, a limitação de interligações que existe neste momento até é benéfica para os consumidores ibéricos, dado que a exportação poderá ser limitada. Mas há aqui um aspecto que eu acho interessante sublinhar, julgo que os operadores não vão fazê-lo, até porque têm responsabilidade social numa conjuntura dramática, que é o seguinte: teoricamente, uma empresa produtora de energia elétrica através de gás natural tem um gás natural contratado e tinha um contrato que veio do passado e neste momento, face aos preços no mercado de spot, pode fazê-lo, é revender esse gás natural.
gás natural que tinha contratado, pode vendê-lo no mercado de spot, ganhando uma margem significativa ou simpática neste momento, com os preços tão elevados. E, portanto, esse gás natural que tinha contratado para utilizar numa central de ciclo combinado, face este plafonamento e a dúvida que tem quando é que vai receber o diferencial em termos de mercado, que é o que eu expliquei há pouco, pode decidir, eu deixo de produzir na central de ciclo combinado e vou revender no mercado de spot o gás natural que tinha contratado. Isto é possível, este decreto-lei não impede isso. Depois esta empresa podia fazer outra coisa. Se a empresa tiver uma central de ciclo combinado, tiver ao mesmo tempo uma central de Albufeira, pode fazer este raciocínio, que o decreto-lei não evita, ou pelo menos não, que eu li no decreto-lei, esse esquema não está previsto. Pode utilizar a central de Albufeira e fixar na central de Albufeira o preço da oferta superior à de central de ciclo combinado a gás natural. No decreto-lei, nada está dito sobre uma central de Albufeira. Como é que é a lógica que funciona normalmente uma central de Albufeira? A central de Albufeira, qual é o valor da água que está na central de Albufeira quando é descarregada? O raciocínio é o raciocínio económico do custo evitado. Portanto, o valor da água que está na central de Albufeira, qual é? É aquele que, quando a água é turbinada e é descarregada, estamos a evitar de entrar uma central térmica. E, portanto, o valor dessa água é o custo variável da central térmica evitada. Por isso é que as centrais de Albufeira, que funcionam em alternativa às centrais de ciclo combinado, aparecem com preços semelhantes às centrais de ciclo combinado, porque fazem um raciocínio. Eu, a entrada em funcionamento, estou a evitar a entrada de uma central térmica e, portanto, o preço que eu devo fixar está alinhado com o custo variável da central térmica que eu estou a evitar. Ora, neste momento, se não houver, se estes players, pelo seu comportamento, resolverem não produzir nas centrais de ciclo combinado a gás natural, podem utilizar as centrais de Albufeira e podem pôr um preço simpático que seja superior aos preços das centrais de ciclo combinado a gás natural que queria plafonar. E os decretos-leis são, a meu ver, quer o português, quer o espanhol, são omissos nessa matéria. Outro ponto que gostaria de chamar a atenção, eu acho que o governo espanhol tem mais margem de manobra para poder financiar esta medida que o governo português. E explico porquê. O governo espanhol já tinha decidido taxar os chamados windfall profits, os lucros extraordinários, de 3 tipos de centrais. Centrais nucleares, centrais de Albufeira, centrais renováveis, que em Espanha estão praticamente todas em mercado, não estão sujeitas ao preço político da PRE. E, portanto, qual é o raciocínio? É que estas centrais estavam a beneficiar do preço da central marginal de gás natural. Esse preço da central marginal de gás natural incluiu o custo de emissão de CO2, portanto, estas centrais, no preço que recebiam, alinhado com o preço da central marginal de gás natural, recebiam um preço que tinha lá o custo de emissão do CO2. Isto é perfeitamente injusto, porque este tipo de centrais não têm custos de emissão de CO2. Portanto, ela do lado do preço que recebiam com os custos de emissão de CO2, que era da central de gás natural, mas depois da sua produção não tem custos de produção de CO2. E, portanto, tinham aqui um lucro extraordinário que o governo espanhol resolveu taxar e que a Comissão Europeia aceitou. E, portanto, este tipo de centrais, estas 3 centrais espanholas, este tipo de centrais, permitem ao governo espanhol ter financiamento desses lucros extraordinários vindo destas centrais, pode certamente reciclar no sistema e se necessitar para financiar um tipo de medida desta. O governo português aqui não tem mesmo a margem de manobra. Primeiro, porque não temos centrais nucleares e as centrais renováveis estão todas a preço fixo, não estão em mercado, haverá meia delas, novas fotovoltaicas em mercado, todas as outras estão a preço fixo, não estão em mercado e, portanto, não se podem aplicar este raciocínio. Nucleares não temos, teríamos só centrais de Albufeira. Mas as centrais de Albufeira que temos em Portugal são de operadores elétricos ou energéticos que já estão taxados com o famoso contribuição especial para o setor energético que vem desde o governo de Passos Coelho e que o governo de Costa não pôs em causa, manteve. Portanto, há uma dificuldade política em Portugal que os espanhóis não têm, que é o governo português arranjar mais um imposto extraordinário sobre estes lucros, quando já há uma contribuição extraordinária, especial sobre o setor energético que vem do passado. E, portanto, isso explica porque é que o membro do governo terá tentado falar
com os operadores portugueses no sentido de lhes aplicar mais um imposto, e eles não gostaram da situação, e o governo português não tem aqui a mesma margem de manobra política que o governo espanhol tinha nesta matéria. É evidente que nós temos, eu percebo perfeitamente a lógica do governo e a medida pela situação dramática que estamos no mercado, pelos preços de energia elétrica, os valores que tinham atingido. Eu suponho, se vier um ano úmido, as coisas melhoram e deixam de ter o dramatismo que têm tido. O problema que a gente tem é que teve também no meio disto tudo um ano muito seco e, portanto, o ano muito seco também dificultou a matéria. Se vier futuramente um ano muito mais úmido, este dramatismo pode ser atenuado, mas é para dizer que eu compreendo a lógica da medida do governo, a situação dramática que temos. Agora, devo dizer que não fico nada esclarecido neste decreto-lei, nem o Conselho de Energia da CIP hoje conseguiu fazer luz sobre uma matéria. Como é que isto vai ser pago? Quem é que vai pagar? E se o decreto-lei já está em vigor, ou estamos à espera que a Bruxelas aprove, parece que é aquilo que deveria acontecer, mas o decreto-lei é taxativo, diz que entra imediatamente em vigor, e nós ficamos perplexos com isto que se passou. Obrigado, Luís. Artur, um comentário breve. Tens respostas para estas questões levantadas? Quem paga, como paga, e estás sem som também. E se isto funciona e como é que funciona? Obrigado, Paulo. Muito obrigado aí os comentários aqui do Engenheiro Amaral também. De facto, há aqui 2 ou 3 precisões. Quando eu referi aos buffers do CIEG, é evidente que ele é muito mais reduzido para os grandes consumidores de energia, porque o CIEG tem uma incidência maior na baixa tensão e menor na média, depois menor na alta e menor ainda na muito alta, não é? Mas aqui não era a comparação entre consumidores que eu estava a fazer, era a comparação entre sistemas tarifários, entre o português e o espanhol, não é? No nosso existe e no espanhol não existe. Claro que ele depois existe mais concentrado na baixa tensão, mas no espanhol não existe, nem na baixa, nem na média, nem na alta, não existe nada disso, não é? Porque fizeram a estupidez de transformar feed-in tariffs em feed-in primos, que é uma aberração, não é? E como fizeram isso, agora tem este problema, não, nós não temos. E, portanto, era essa, a comparação vinha nesse sentido. Depois, sobre quem paga. Bem, olhando para o decreto-lei, quem paga é claro. Quem paga é toda a procura de energia que vai ao mercado e que está sujeita ao mercado. Portanto, esses são os que vão pagar. E vão pagar em cada hora. Ou seja, é a procura que vai àquela hora. Não é a procura, digamos, geral. A informação que eu tenho, neste sentido, não é a mesma que teve aí o Engenheiro Amaral, principalmente vinda de Espanha, designadamente da imprensa em Espanha. A proposta do governo espanhol nunca incluiu a criação de déficits tarifários. Foi sempre este mecanismo, que é um mecanismo de liquidação na hora. Porquê? Porque foi feita pelos técnicos do OMIE. E eles trabalham à hora, não trabalham ao ano. Ou seja, os acertos são todos feitos à hora. E, portanto, como foi o OMIE que redigiu este articulado e fez esta proposta, aquilo era, de facto, sempre foi, para ser liquidado, a expressão que os espanhóis utilizam, para isto, hora a hora. Portanto, no fim de cada hora não há déficit tarifário. Uns recebem e outros pagam. Depois lá há um sistema de garantias e tal, mas basicamente é assim. As contas estão sempre certas, semana a semana. Portanto, o que é que eu acho? Acho, um bocado ao contrário do passado, daquilo que sempre achei no passado, se calhar neste caso devia haver déficit tarifário. Se calhar neste caso, como é um caso de um pico de preços causado por uma situação muito específica, e que vamos pôr um conjunto de indivíduos a pagar isto, e devido às exceções, eu já não sei, porque aí não sei dizer se são mais os que estão excepcionados ou menos os que estão excepcionados. Os que não estão excepcionados vão ter que pagar. E como há o problema dos franceses, que é o resto da Europa, onde eu coincido aí também com o que disse o Engenheiro Amaral, os que ficam a pagar podem ter que pagar um preço, digamos, desagradável. E se calhar, se é uma situação episódica de guerra, é nestas alturas que se justifica alguma perequação intertemporal de custos.
Ou seja, se o pico está centrado em torno desta guerra da Ucrânia, se calhar, se nós assumirmos que esta situação é conjuntural e é extrema, mais vale ter um período de alisamento de custos superior à hora ou superior ao ano. Se calhar aqui fazia sentido algum déficit tarifário. Não é? Penso eu, portanto, não fiz as contas, não sei quanto é que é o valor, mas eu não olho aqui para o déficit tarifário, se fosse aqui aplicado, como uma coisa má. Porque o déficit tarifário neste momento está muito reduzido, não foi eliminado, porque alguém inverteu a trajetória que estava definida, não é? Para anunciar descidas tarifárias, digamos, em 2017 e 2016. Mas, senão já tinha acabado. Portanto, mas está muito pequeno, 2.000 milhões de euros para um montante de receitas anual do setor que tem de 7.000 milhões, é pouco. Portanto, e se virmos que aquilo é pago em 5 anos, não é muito. Portanto, acomoda-se, digamos, com alguma facilidade. Agora, se nós acharmos que vamos ter aqui um pico de custos, por causa de uma situação excepcional que dá direito a uma intervenção de um mecanismo, como o próprio decreto diz que só dura até 31 de maio de 2023, eu não veria necessariamente com maus olhos que quem pagasse isso não fosse só aqueles que vão ao mercado naquela hora e que isso fosse mais diluído por mais gente durante mais tempo. Isso podia, de alguma forma, tirar um pouco a aflição, designadamente, de alguns industriais que vão ter que pagar isto. Mas, Arthur, quando tu estás a dizer que isto não é um cap, é um subsídio atribuído pelo governo, pelos contribuintes, ou como é que É um subsídio que é definido pelo governo português e espanhol, atribuído às centrais termoelétricas e que é pago pela procura que vai a mercado e que não está excepcionada. Paulo, eu tenho que comentar isto. Okay. Desculpa, mas isto não. Sim. Concordo. Peço desculpa, não concordo. Diga. Diga, Luís, força. Não, eu falo do fim, depois do doutor Leonardo falar, se me permitirem. Aliás, tenho aqui algumas coisas a dizer sobre o doutor Leonardo, vou dizer, algumas concordo e outras permitem-me explicar o que é que eu queria dizer, mas eu falo no fim do doutor Leonardo, peço desculpa. Eu estava só a acabar o comentário, portanto acho que aqui algum déficit tarifário, na minha opinião, podia não ser necessariamente mau, porque se isto gerar, se este subsídio, ou que está na origem deste cap, gerar custos muito elevados para a procura que vai a mercado, nós podemos estar a criar um problema para resolver outro e afetar negativamente, designadamente, alguns industriais. E, portanto, eu aqui, considerando e não discutindo que o mecanismo deve ser aplicado, não estou a dizer se deve ou se não deve, não estou a emitir opinião sobre isso, mas partindo do princípio que deve ser, então algum cuidado na perequação de custos talvez não fosse má ideia e não fosse necessariamente mau. Mas isto nunca foi proposto, porque lendo a imprensa espanhola, os mecanismos que foram sempre propostos desde o início eram estes de liquidação na hora. Portanto, quem vai pagar é isso, são os participantes no mercado que não estão excepcionados. E a questão é, isto vai ser cobrado via operador de mercado espanhol. Não é? Também é uma novidade. Não é? É uma legislação que determina um montante que vai ser cobrado por um operador que está situado em Madrid. Também é uma outra novidade. Até agora nunca aconteceu. Mas é assim que vai ser pago. Aqui, o problema é o resto da Europa. O efeito que isto tem no preço médio, que depois cada um vai pagar por este subsídio que vai ser dado aos fósseis. Não é? Este subsídio que vai ser dado aos fósseis para termos o tal cap, entre aspas, vai ser pago depois pelo resto da procura. Obrigado, Arthur. Luís, por favor, um comentário. Primeiro queria dizer que eu concordo com o doutor Arthur Trindade em termos da comparação entre o preço de retalho no sistema português e o preço de retalho no sistema espanhol, em que no sistema espanhol tem aquilo, os mecanismos de transmissão do mercado grossista ao retalho são rápidos e instantâneos, e no português isso foi feito de uma forma que não é assim, e portanto eu concordo nesse sentido. E aliás, mas devo dizer outra coisa, é que, e isso aqui é culpa portuguesa, é que a gente já devia ter mecanismos de contratos bilaterais de médio e longo prazo, as indústrias deviam ter, e não estar tão expostas a estes preços de spot como estão. Como existe no centro da Europa e até nos Estados Unidos. Isto devia-se avançar, e esta conjuntura dramática devia
deviam aprender a lição para ter mecanismos, como existe no centro da Europa, existe nos Estados Unidos, de bilaterais para não ter esta posição. Mas concordo que no retalho nós estamos melhor que os espanhóis. Agora, compreendam que hoje a pessoa, o conceito de energia, tinha lá os grandes consumidores de energia elétrica, e esses estão dramaticamente expostos ao mercado spot, e o doutor Renato concordará comigo, que o efeito dos share é muito pequeno. Tiveram um grande benefício na altura em que os shares tinham os sobrecustos renováveis que eles não os pagavam, por razões de competitividade internacional. Agora, tem o reverso da medalha, não tem o benefício e estão diretamente expostos ao mercado de spot sem o buffer dos cheques. E eles têm uma sensação dramática e foram que eles se queixaram hoje. Portanto, a comparação é melhor para Portugal, para a Espanha, mas não invalida o problema dos grandes consumidores que têm pouco esse buffer e estão dramaticamente expostos. Depois, o que eu disse é que Portugal, é a informação que tenho, pode estar errada, mas transmito, é Portugal que cria em Bruxelas, não este mecanismo de liquidação à hora, cria em Bruxelas criar um déficit. Não disse que os espanhóis queriam, admito que os espanhóis não tivessem querido, mas tinha a ideia portuguesa de deixar criar um déficit. E Bruxelas não deixou. E, portanto, o que está consagrado é, de facto, um mecanismo de liquidação da hora. E isso chama a atenção, não vou discutir se 2 mil milhões de déficit tarifário, mil milhões deles é muito ou é pouco, chama a atenção é que nós tínhamos comprometido no programa de ajustamento contra que eliminar o déficit tarifário. Essa é que é a questão de fundo. E, portanto, estamos mal no relato, não eliminávamos. Não sei se é muito ou pouco em termos relativos. E, portanto, temos aqui uma má situação para discutir a criação de novos déficits tarifários. Se calhar, se o tivesse eliminado, neste momento até tinha sido fácil a pretensão portuguesa de criar algum déficit tarifário, que fazia alguns alisamentos, como o doutor Artur Trindade referiu. Agora, a noção que eu tenho é que isto realmente este mecanismo é introduzido no quadro ibérico, mas depois cada país paga os seus custos. E, portanto, não pode ser feito depois pelo operador espanhol, mas cada país é responsável pelos seus custos. E o que me dizem aqueles que eu ouvi hoje do Conselho de Energia e que estão no mercado é muito simples. Operacionalização e imputação dos custos do mecanismo muito complexa e burocrática devido às exceções. Portanto, reafirmo aquilo que eu disse, até se pode tentar perceber no decreto-lei quem paga, mas a operacionalização e como é que isto vai ser feito é extremamente complexa e burocrática, justamente também devido às exceções que tem. Portanto, as dúvidas mantêm-se aquelas que eu disse sobre a matéria. É evidente que eu achei curioso no Conselho de Energia da CIP, o representante da EDP, não hoje, mas há um mês, defendeu outra posição que eu percebo dos operadores do mercado e dos players. Não devia haver interferências nos mecanismos do mercado, os governos deviam dar subsídios diretos às indústrias mais expostas. Portanto, quanto menor interferência nos mecanismos do mercado, melhor, e depois faziam subsídios diretos às indústrias mais expostas. Isso foi o que o governo tentou fazer àqueles diretamente expostos ao gás natural, é subsídios diretos às empresas consumidoras de gás natural. Aqui foi por outra via que eu considero, isto para mim é um cap, é uma limitação do preço, gerando um déficit que tem que ser liquidado imediatamente, mas há uma diferença. Uma empresa vai utilizar o gás natural, compra aos 70, 80, 90 ou 100 e só pode internalizar nos custos os 40 ou 50, por forma a dar aqueles 120, 30 euros máximo do preço de energia elétrica. E, portanto, isto para mim é um cap no preço e tem que ser liquidado na hora, é isso que está em causa, mas, de facto, no caso português, julgo que não é claro como é que isto vai ser feito ainda. Ok, obrigado. Já voltaria à voz. Abriria agora também a discussão para as pessoas que nos estão a ouvir. Temos já uma inscrição. Rui Lopes Ferreira, por favor, uma questão que querias colocar. Obrigado, Paulo. Só uma pergunta relativamente pragmática, porque confesso que fiquei com uma dúvida depois de ouvir estas duas visões. Enfim, esta matéria é complexa, principalmente para um leigo como eu, mas gostava de pôr ao Artur Trindade uma questão. Portanto, uma vez que as centrais de ciclo combinado vão receber o tal cheque térmico, mas a procura no mercado vai ter que o pagar, eu só me está a escapar é quem é que beneficia. Porque se a procura tem de pagar, quem é que vai beneficiar do cheque térmico?
Vou tentar explicar, vamos lá ver. Não sei, a questão é bem colocada, não é? Porque não há aqui propriamente um milagre, ou seja, por um lado beneficiamos do preço descer, mas por outro lado, enquanto procura, pagamos, ok? E os comercializadores vão trasladar esse custo aos consumidores que estão sujeitos à volatilidade. Onde é que se ganha? Onde é que o saldo é positivo? O saldo é positivo exatamente por causa desta teoria do marginalismo. É que, como eu estou, numa determinada hora, a baixar aquilo que eu pago à última central marginal, e vamos supor, um exemplo, que essa central, nessa hora, só está a fornecer, ou essas centrais, só estão a fornecer, se quiser, 1/3 da energia dessa hora, que foi casada nessa hora, eu pago-lhes um cheque para 1/3 dessa energia, que é o último terço, o terço marginal. Mas toda a energia vai-se receber com esse valor. Portanto, eu só dou um cheque a 1/3, mas eu pago 100% ao valor descontado do cheque. E só há ganho, se, obviamente, houverem lá outras tecnologias que vem o preço a que recebem descer, mas que não receberam um cheque. Não é? Só assim é que há ganho. Só assim é que é, digamos, é um jogo de soma não nula. Porque senão era um jogo de soma nula. Qual é o problema? É, como disse ali o engenheiro Mira Amaral, é muito complexa a aplicação digamos, das exceções, e nós ainda não sabemos qual é a quantidade de energia que fica excepcionada, em termos de procura. Eu não sei dizer, só depois quando isto for aplicado, só tenho informação que está no decreto-lei e que vem da imprensa, designadamente a imprensa espanhola, que tem revelado bastantes pormenores sobre isto. Portanto, aquilo que acontece é que, se eu tiver muitas exceções do lado da procura, o jogo depois pode-se desequilibrar. Porquê? Porque eu já só estou a beneficiar de uma parte, digamos que são os outros 2/3, do lado da oferta. Agora, se eu tiver metade da procura de fora, só fica a pagar a outra metade que lá está a pagar o cheque. E mais, se eu aumentar as minhas exportações para a França, eu estou a deixar fugir, digamos, algum dinheiro para a França, e o preço cá vai subir, considerando que a situação ceteris paribus de não haver o cheque. Portanto, esta conjugação toda de efeitos, não é, pode levar a que numa ou outra hora o tal efeito no preço seja bastante reduzido. Não é? E, portanto, nós não sabemos. Porque, apesar de nós todos dizermos que é um cap, que é uma limitação de preço, e ele foi concebido nesse sentido, a verdade é que não é um preço administrativo, porque isso Bruxelas não queria deixar. É um cap, mas foi computado, foi construído como se não fosse um cap, para não ser chamado de cap. Não é? E na prática, se nós formos ler o decreto-lei, vemos que não é um cap, porque lá está. É um subsídio a pagar às térmicas e a repercutir em toda a procura com umas determinadas exceções. Portanto, ou seja, utilizaram-se metodologias indiretas de intervenção no preço. E quando se faz estas coisas e se mexe com os mercados, os economistas e as pessoas sabem que depois os mercados reagem de maneiras que às vezes é difícil controlar. Olha, uma delas estava ali o engenheiro Mira Amaral digamos, a aventar, que é a hipótese das centrais com bombagem, não é? Como é que elas valorizam o custo de oportunidade? Isso vai ser ali um tema relevante, porque já vi que está aí o engenheiro Mário Paulo e tal, pessoas conhecem os programas Valor Água e outros, de estabelecer o custo de oportunidade de uma albufeira, mas isso não é nada de evidente. E, portanto, todas essas questões comportamentais e as questões depois vão revelar os ganhos ou não ganhos que vamos ter com esta limitação. Portanto, não é uma coisa direta. Não é uma coisa direta. Muito bem, muito obrigado. Está mais claro, apesar de todas as indefinições do modelo ainda. Alguma questão que tínhamos aí para cima? Mário, não. Luís, está sem som. Não, queria explicar uma coisa das exportações. António, O doutor, eu peço desculpa, não vou entrar nessa discussão
Oh, Mário, só um bocadinho, estava o Luís a falar, desculpa lá, o Luís Miramal estava a falar. Não, é a questão das exportações, é que a gente fica nos sistemas elétricos, o que é que acontece? Um país não exportava, quando passa a exportar, exporta porquê? Porque o preço que oferece é inferior ao preço que vigora no mercado para o qual vai exportar, portanto passa a exportar, mas ao fazê-lo, os preços do seu mercado doméstico aumentam. No fundo, porquê? Porque a procura para aquela sua produção aumenta, porque exportações é procura externa, portanto a procura global para o seu produto aumenta e, portanto, o país, quando exporta, obviamente que o país beneficia, mas os seus consumidores domésticos são prejudicados porque o preço aumenta uma coisita. Isto, aliás, vai-se passar com o excesso solar na rede portuguesa. Ainda hoje vi uma exposição do EGA Livre sobre a matéria, em que o excesso solar na rede portuguesa, quando nós fomos exportadores líquidos para a Europa, se assim isso acontecer de energia solar, o preço no mercado doméstico é maior do que se não exportássemos. Ok, para ser então o Mário, o engenheiro Posso dizer uma pequena coisa? Sim, força. Bem, diz isto? Força, Mário. Bem, eu quero começar por dizer que eu sou 100% favorável a este top, aquilo que chama este top do mercado, e não vem de agora, portanto, participei em Espanha com alguns colegas, informalmente, desta reação contra o que estava a passar com estes preços que não faziam sentido, e, portanto, sou muito favorável. Acho que não é um subsídio, aqui tenho esta pequena divergência com o Artur, antes pelo contrário, enfim, as empresas que fornecem, que vendem o gás vão receber o preço do gás, e também acho que beneficia a concorrência. Beneficia a concorrência. Este é que é o problema do Sr. Maria Timmermans, porque apesar de ter havido, digamos, houve uma enorme luta em Bruxelas, em Espanha notou-se muito, dura, enfim, às vezes até com alguns aspectos pessoais um bocado em Portugal, apesar de tudo, digamos aí, digamos que no fundamental e em duas linhas, respondendo também um bocadinho à pergunta do Sr. Engenheiro Rui Ferreira, o seguinte. Portanto, nós o que estamos aqui a falar é que os consumidores ibéricos não podem ser duplamente penalizados. Nós, ao longo destes 10, 15 anos, investimos, e na minha opinião bem, nas energias renováveis. E temos hoje, no geral, na produção e diversidade. E hoje temos um pacote interessante, que não varia com o preço do gás. O nuclear não varia com o preço do gás, a hídrica não varia com o preço do gás, a eólica não varia com o preço do gás. Não faria nenhum sentido nós agora, que temos essa posição favorável, sermos duplamente penalizados. Isto é, já tivemos que suportar um custo que foi razoável das energias renováveis e agora isso não servia para nada. Portanto, tínhamos que continuar a ser. Portanto, o que se passa, Sr. vamos lá ver, é muito simples de explicar. O preço do mercado ibérico é uma série de tecnologias. Não é só uma. Aliás, isto é publicado, se você for à internet, agora mesmo tem lá no site as tecnologias que fazem isso. O fotovoltaico, o ciclo combinado, umas vezes é 2, outras vezes é 6, outras vezes não é nada. E no mês de abril, cerca de metade dos preços não foi marcado por gás natural, foi marcado por outras tecnologias. Isto está publicado, o que eu estou a dizer está publicado. E, portanto, o que se passa aqui é o que nós vamos pagar e quem, digamos, precisar desse gás vai pagar o gás, mas vai pagar o gás ao preço do custo do gás nos termos, para mim, o decreto-lei espanhol é muito mais claro que o português sobre isso, enfim, o português é muito... ao preço que o gás custa. Mas as outras energias não vamos pagar, isto é, vamos imaginar que o gás natural é 10%, o ciclo combinado é 10%, e as outras é 90%. Não faz sentido que, se não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, eu seja obrigado a pagar as 90% ao preço dos 10% final. Agora, esses 10% vão ser pagos, não há aqui déficit nenhum, nem há, digamos assim, nem há aqui nenhum subsídio, digamos, a esta produção. Eu não sei se tem tempo para explicar porque é que a situação espanhola estava a correr para uma situação em que o mercado deixava de ter interesse e deixava de ter, a pouca concorrência que sempre teve, deixava de a ter.
Porque há aqui dois problemas muito simples de explicar. Um é aquela velha história da senhora que vendeu um cão por $5.000. E quando lhe perguntaram porquê, bem, ela trocou o cão de $5.000 por 2 cachorros, em que cada um custava $2.500. Isto é, este mercado espanhol, as empresas vendem e compram ao mesmo tempo. E, portanto, não é assim tão importante para as empresas incumbentes que estiverem equilibradas. Se o preço é 3.000, ou se é 3.000, que agora pode ir ao 3.000, já agora é preciso dizer que o mercado espanhol ao qual nós aderimos, esteve plafonado durante 20 anos, em €180, não vem de agora, havia um plafond que só foi acabado no ano passado, e, portanto, para elas isso não é assim tão importante. O que é importante para elas? É se uma das empresas começar, digamos, a ser mais agressiva e a arranjar mais clientes, ela fica, numa linguagem que nós chamamos curta. Se fica curta, o que é que os outros fazem? Bem, vendem energia muito cara. Isso é uma forma de travar a concorrência. Que no passado isto estava resolvido com o gás, com a energia hídrica e o carvão. O desaparecimento do carvão deixou esta situação um bocadinho complicada. Agora, esta é a situação, do meu ponto de vista, principal que se passa. E, portanto, acaba com a concorrência das grandes empresas, porque elas passam a ter medo de ficarem curtas, acaba com a concorrência dos pequenos e médias empresas que querem entrar neste negócio e dificultem muito a situação dos grandes consumidores de energia. Esta é a minha opinião. Enfim, poderemos fazer isso, enfim, ver isso com mais cuidado, se tu alguma vez quiseres. E, portanto, o Sr. Maria Timmermans, que foi o grande opositor há quase um ano, juntamente com o Sr. Presidente da Iberdrola, que foi o grande homem que liderou durante muito tempo esta luta, juntamente com o Santander, e aliás, eu estou a dizer isto, tenho os documentos escritos que eles escreveram sobre isto. Digamos, ele hesitou muito, mas de facto é assim, quer dizer, a concorrência diminui. Se isto se mantiver e deixa de ter qualquer interesse, nós tínhamos que acabar com este mercado e arranjar outro qualquer. Aliás, há muitas pessoas que fazem isso. Só uma pequena palavra para acabar com o problema do custo de oportunidade. É óbvio que a hídrica é oferecida, nomeadamente a hídrica armazenada, com o custo de oportunidade, e cada empresa tem o seu programa, o Valor Água, o Mitrix, há várias empresas, cada um tem o seu programa na valorização do custo da água, que nunca é de hoje para amanhã. É sempre num horizonte. Em Portugal, nós trabalhávamos com 18 meses, no mínimo. Temos que ter o valor de água de 18 meses, 2 anos, é uma situação deste tipo. Mas agora é evidente que eles vão tentar, digamos, fazer algumas habilidades. E algumas irão fazer. Mas a situação está muito mais difícil. Porque há uma linha no decreto-lei espanhol que explica que se as centrais de ciclo combinado, se o preço for acima do que está determinado, portanto, vamos imaginar que é 50, como a eficiência é 50 euros por megawatt, com a eficiência é 50%, dá 100 para o gás, mais os 20 para o CO2, dava 120, mais os 15 euros que ele tem que pagar por fora, 135. Se o preço for muito superior aos 135 e houver centrais de ciclo combinado paradas, isto é, que não casam a sua energia, eles têm uma penalização. Portanto, este problema de valor água vai se manter no futuro, mas agora está muito mais dificultado. Bem, eu não vos quero prolongar, isto já vai para além de muito tempo. Agradeço o teu convite. Eu penso que este tema deveria ser discutido, continuar a ser discutido, porque há muita pouca informação sobre ele e, mais ainda, há muita desinformação. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mário, pelo teu contributo e é sempre importante e oportuno ouvir-te. Eu pedia uma última questão antes de passar ao comentário final dos nossos oradores, que já vamos bem longe do nosso objetivo. Ninguém tem questão. Então, pronto, um comentário final. Artur, por favor, e depois o Luís Miramaral. Muito obrigado. Eu agradeço também a intervenção do Mário e de todos os outros, e a última do engenheiro Miramaral. Eu gostaria de dizer que
minha contribuição aqui foi mais para tentar explicar o conhecimento que eu tenho do funcionamento deste mercado e desta intervenção que está a ser feita. A maior parte dele vem-me através da informação de Espanha, não de Portugal. De facto, devido ao facto de ter trabalhado muito tempo nessa empresa, que obviamente faz essa acusação. E o assunto tem sido muito debatido em Espanha, até na imprensa, mais até do que em Portugal. E concordo que ainda não está claro para todos os efeitos e os impactos que isto vai ter. E há muita coisa que importa ser esclarecida. O meu objetivo aqui não foi nem defender, nem criticar esta medida, porque eu acho que ela tem algumas preocupações que são virtuosas, mas também acho que se calhar havia outros instrumentos para chegar ao mesmo objetivo que fossem mais eficazes e até mais simples. Digamos, uma coisa é estar de acordo com o diagnóstico, que é este mercado, como está desenhado, tem problemas. Eu já disse aqui numa outra conversa do Fight Talks que o problema está naquilo que se chama os Energy Only Markets. Eu acho que nós devíamos ter mercados de capacidade, mercados concorrenciais de capacidade, e acho que o setor energético devia começar a valorizar uma variável que é a capacidade, como temos nas telecomunicações, e que a grande reforma deste mercado é evoluir para mercados de capacidade e não só mercados de energia. Estamos de acordo. E isto eu acho que é um erro que se deu no último pacote, deu-se uma viragem nesse sentido. Todas estas intervenções são paliativos, que têm virtudes e têm defeitos. E, portanto, eu diria que o meu objetivo aqui foi só explicar, sem dizer muito, estou muito entusiasmado ou muito contra este mecanismo. Estou, obviamente, a situação requer intervenções, tem problemas, mas não sei se esta é a melhor solução que haveria para atuar. Se calhar foi possível, se conseguiu arranjar. E o meu objetivo é apenas explicar e contribuir, na medida daquilo que eu puder, para esclarecer o debate. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço. Obrigado, Artur, pela tua participação. Luís, por favor. Bom, eu queria só enfatizar que até percebo a preocupação do governo, na situação dramática que estávamos, em tentar fazer uma coisa destas. Obviamente, com uma intervenção deste tipo, distorce, de alguma forma, os mecanismos de mercado e, portanto, há sempre inconvenientes. Aquele caso que eu citei, eu acho que não se vai passar, porque as empresas têm consciência da sua dramática que têm, da sua responsabilidade social, mas podiam facilmente. A grande hídrica da Albufeira é um oligopólio na Península Ibérica e, portanto, a gente sabe como é que um oligopólio pode trabalhar, ou trabalha em concorrência ou em inclusão entre eles. E, portanto, aquele esquema de não pôr as centrais de gás natural a funcionar, para não estarem com estas chatices deste estabelecimento de preços e não sabendo se recebem na hora a diferença, e pondo as albufeiras a fazer preços livres, o decreto-lei não impede, eu julgo que não se vai acontecer porque as empresas têm consciência da sua responsabilidade social. Mas era um caso evidente para mim que isto não estava coberto. E em termos de reforma do mercado, eu sou sensível ao argumento dos mercados de capacidade, dado que o funcionamento do mercado marginalista não paga custos fixos e, portanto, é preciso uma maneira de pagar os custos fixos que são necessários para suportar há uma capacidade que minimize a intermitência das renováveis. E, portanto, acho que no futuro fazia sentido ter um mercado de capacidade e manter um mercado marginalista para as afetações de curto prazo. Portanto, eu não ponho em causa o mercado marginalista. Como já expliquei, não acredito que é passado o marginalismo para o país exibido se deixarem os players fixarem os preços que resolvem o problema. Os papers mostram que isto não resolve. Agora, sou sensível em que o mercado marginalista não remunera custos fixos que são necessários em mecanismos de capacidade e, portanto, criação de um mercado de capacidades e deixem de continuar a existir mercado marginalista para as afetações de curto prazo, em que eu acredito, pelo que aprendi na economia, que a lógica marginalista é a que melhor funciona. E, portanto, é aquela que fará a melhor afetação dos recursos. E termino dizendo, sem prejuízo de compreender a bondade da medida, acho que isto está extremamente confuso
e o mínimo que você é com o decreto-lei português, que nesse aspecto está pior que o espanhol, é muito pouco cuidado na sua redação. Obrigado, Luís. Obrigado a todos pela vossa presença. Foi o Fight Talks sobre o mercado da energia, sobre esta tentativa de minimizar esta alta de preço na eletricidade através deste mecanismo ibérico que está para ser aprovado. Sabemos como vai entrar em funcionamento e tentámos explicar quem é que vai pagar, como é que se vai pagar e em que consiste. O Fight Talks regressa, esta gravação estará disponível no YouTube a partir de amanhã para todos. Muito obrigado e até um próximo Fight Talks. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado e boa noite para todos.